Nesse vídeo aqui eu vou dar início a um novo quadro que vai ser analisando o render dos inscritos daqui do canal e de alguns alunos aí que me mandaram. Então bora lá pro vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Pra quem não sabe aí, eu já tô falando em alguns vídeos anteriores aí. Tô deixando um link pra quem quiser preencher aí com algumas imagens pra eu analisar aqui nesse quadro, né? E também eu postei lá no Instagram, quem quiser ser analisado. Então vou deixar o link aqui embaixo novamente, se você quiser aí que nos próximos vídeos eu traga uma análise aí dos seus renders, das suas imagens. Pode ser até 3 imagens, eu vou deixar o link aqui pra preencher. Você preenche lá seu nome, e-mail, qual o renderizador que você usa e aí você carrega as suas imagens lá. Hoje eu selecionei 4 pessoas aqui para analisar e eu já peço aí que essas pessoas não se zanguem se eu falar alguma coisa aqui que elas não gostem, porque quanto melhor o render, a gente tem que ir ali no detalhe fino ali, pelo menos para não deixar passar batido, né? Então vou dar várias dicas aqui que eu tenho certeza que vai acrescentar aí no conhecimento de vocês. Então bora lá para as imagens. Tá, as primeiras imagens aqui vai ser do Paulo Henrique, né? Ele mandou 2 imagens internas e uma imagem externa. A primeira aqui é uma imagem externa, né? Mostra um grande paisagismo aqui. Aqui ficou bem interessante as plantas, ele botou ali a árvore funcionando como uma espécie de moldura ali pra cena, né? Ficou bem interessante. Ele preencheu bem o entorno ali pra não ficar aparecendo muito aquele fundo lá do Lumion, né? E aí ele utilizou também algumas plantinhas aqui no começo. O que eu indicaria aqui, poderia utilizar o profundidade de campo, aquele efeito que dá um desfoque. Geralmente quando tem algumas plantinhas assim no primeiro plano, a gente bota um desfoque assim bem leve, que é para dar atenção mais no objeto que está atrás e deixar algum objeto ali, por exemplo aqui a vegetação, né, esses arbustos, deixar assim desfocado, que aí vai dar o destaque mais na edificação aqui, né? Aqui ficou bem legal, ele botou umas borboletinhas aqui, botou umas pedras. Só tomar um cuidado aqui com algumas das vegetações. Essa vegetação aqui, se você aproximar bem ela não tem assim um detalhe tão bom. E essa daqui do começo também. Às vezes você pode camuflar isso com o desfoque, né, que eu falei. E também aqui, se a gente olhar de perto aqui essa grama, eu não sei se ele usou a grama 3D aqui, que ela tá bem baixinha, não sei se ele usou. Mas aí a grama 3D tem um modelo lá que ela é bem preenchida e aí logicamente vai pesar mais no arquivo, né? Mas como ela é bem preenchida, ela fica mais bonita, ela tem um brilho a mais. E aí poderia utilizar, né? Se não fosse pesar tanto no arquivo. Essa outra imagem ele mandou aqui, é como se fosse uma área de serviço, né? Aqui ficou bem interessante essa parte aqui dos armários. Só um detalhe aqui, que armário é um pouco assim, a gente tem que conhecer bem a marcenaria na hora de desenhar. E às vezes, pela questão da textura ali, falta alguns aspectos na textura para marcar um pouco. Por exemplo, aqui marcou bem a divisão, só que aqui na parte de baixo ele tá muito limpo. Não tem aquela divisão da parte de baixo, que é a porta ali, não tem a divisão da porta para a parte de trás da marcenaria, igual nesse exemplo aqui, ó. Aqui ele botou certinho, teve uma divisão e faltou acho que só um puxador aqui. Eu não sei se essa porta ela consegue abrir, talvez tenha uma cava aqui atrás, pode ser, né? Mas ia ser ideal botar um puxador aqui e uns puxadores aqui nessas duas e marcar essa divisão aqui embaixo para mostrar que é uma porta, né? Aqui no mesmo sistema aqui nesse armário aqui de baixo, né? Ele tinha que dar um intervalo aqui, um espacinho embaixo da pedra aqui, para que ele pudesse botar o espaço aqui de segurar na porta e abrir. Ia ficar bem interessante, porque geralmente assim a porta ela não fica no topo da pedra. Tem que ter um espacinho e às vezes tem uma cava ou então tem um espaço dentro da porta que você já puxa. Ou às vezes tem puxadores também, né? E aqui eu não sei se esse papel de parede aqui ficou tão interessante. Geralmente quando a gente usa o papel de parede, a gente também usa nessa parte aqui da janela, ó. Isso aqui também ele pega o papel de parede, às vezes, né? Mas eu não sei se esse papel de parede ficou tão indicado assim. Se utilizasse outro assim mais suave, por exemplo, como se fosse uns azulejos, poderia ficar melhor pra cá. Mas isso aqui vai dar escolha, né? E aqui também esse material dessa máquina de lavar, ele ficou um aço muito escovado.
Isso aqui ele tinha que ficar um pouco brilhoso, não tanto fosco como ficou aqui. E aqui a gente consegue ver bem a textura do metal que ele utilizou aqui, né? Aqui ele tem que ser poderia ser um material mais brilhoso. Geralmente a gente, quando usa uns materiais assim, a gente aumenta reflexo e o lustro, acima da metade, os dois, que aí ele vai ficar com um aspecto mais brilhoso. Não deixa o relevo assim, a textura tão à mostra. Então abaixa um pouco o relevo e talvez tenha que diminuir um pouco a escala da textura também. As plantinhas ali ficou interessante, botou umas roupas aqui, ficou bem interessante também. Essa outra imagem aqui a gente até discutiu e ele me mandou algumas mensagens e foi evoluindo aí. E aqui o resultado final ficou bem interessante. A gente já consegue ver uma luz entrando ali, a luz do sol entrando. Esse material aqui da luminária e o material do sofá ficou muito bom. Ele botou aqui esse bloco de tapete, também é sensacional e combinou com uma textura muito boa aqui, ficou bem realista esse tapete aqui. A plantinha ali também ficou muito bom. Aqui, como eu falei, o detalhe do sofá, esse modelo de sofá aqui ele é bem interessante. Uma coisa que eu digo aí, utilizar blocos de qualidade é importantíssimo. Você não vai conseguir fazer um milagre com efeito ou com textura se o bloco não for bom. E os blocos bons, eles costumam ser mais pesados, né? Mas vale a pena, você pode utilizar as layers, né, para esconder ali quando você não estiver usando e utilizar só na hora do render, mas os blocos bons fazem grande diferença aqui. As almofadas ali ficou bem interessante. Eu sou super a favor de utilizar várias almofadas no sofá e mudar um pouco a cor delas, como ele fez aqui. Fica bem interessante porque dá aquele contraste no sofá. O sofá não fica totalmente limpo. Então, ter umas mantas desse jeito como ele botou e umas almofadas ali dá um grande destaque também. E aqui ele botou essa plantinha, ficou bem interessante também. Só essa parte aqui do rodapé eu acho que ficou um pouco alto demais. E ele também ficou muito branco. Aqui geralmente eu não deixo o rodapé ou algum material assim totalmente no branco. Eu deixo ele no cinza e o preto eu não deixo totalmente preto. Eu deixo um cinza mais escuro. Porque quando a luz entra, esses materiais eles estouram muito. O preto fica muito preto e o branco fica muito branco, fica estourado. Então só esse detalhe aqui para ajustar no rodapé. E agora a próxima imagem aqui vai ser da Mayara. Mayara estudou comigo aí. Ela começou utilizando o Lumion, né? Hoje ela tá mexendo tanto no Lumion como no V-Ray. E aí ela me mandou essas imagens aqui para analisar. Então bora dar uma olhada. A primeira imagem aqui é de uma cozinha, né? Ficou bem legal aqui. Ela botou esses armários aqui, tem uma pedra embaixo. Essa parte aqui de cima ficou bem interessante. Ela botou um fogão aqui, esse material de azulejo ficou bem legal. E aí ela utilizou uma madeira aqui na parte de cima e uma madeira aqui entre a prateleira, né? E o armário. Aqui um detalhe que poderia deixar mais evidente assim, essa parte aqui dos armários, né? Eu acho que é esse puxador. Se o puxador fosse um pouco mais brilhoso, se ele fosse um pouco mais brilhoso, ia dar um destaque assim mais, ia deixar mais nítida a imagem do armário, né? Aqui ela deixou um espacinho, ó, como eu tinha falado na outra imagem do Paulo lá. Ela deixou um espacinho aqui que é onde a gente consegue pegar pra puxar. Aqui ela botou a geladeira, né? Aqui deu pra ver aqui que essa divisóriazinha, essa parte da marcenaria, ela tem que encostar até o chão aqui. Aqui deu pra ver que ela ficou um pouco voando, né? E o material da geladeira, eu acho que ele poderia ser um pouco mais brilhoso. Talvez ela esteja um pouco baixa, né? Eu acho que ela poderia subir até essa altura aqui, dessa primeira porta do armário. Se ela subisse até um pouco essa altura, ia ficar só essa porta de cima no armário, porque aqui eu acho que ela tá um pouco baixa. Mas aqui é porque eu tô me baseando aqui, por exemplo, na prateleira e na altura que ficou a torneira aqui da pia, né? Mas assim, de resto, ficou tudo ótimo. Aqui poderia ter um pouquinho de brilho aqui no piso, né? As plantinhas ali ficou bem interessante. Ela botou duas plantinhas, botou umas decorações aqui de cozinha, né? Fica bem interessante isso aqui. A próxima imagem já é de um quarto, né? Ela mandou aqui. Ficou bem interessante esse quarto. A TV ali ficou com aquele reflexo um pouco difuso ali. Não ficou muito refletivo, né? Pode acontecer de ter uma TV que tenha bastante reflexo e de outras TV que não pegue tanto reflexo, né? Ela botou algumas decorações aqui, botou o receptor de TV ali também, né? Ficou bem interessante. Essa questão de humanizar de acordo com o que tem no ambiente é super importante. Quando se tiver uma TV, é ideal botar um receptor ali de TV, umas decorações em cima do rack ali, né? Como ela botou esse vaso, essa plantinha aqui. Ela botou também uma fita de LED aqui
aqui, né? A cadeira que ela utilizou aqui ficou bem interessante. Ela botou alguns decorativos aqui, né? Essa parte aqui do armário também ficou bem legal. O rodapé aqui ficou numa altura legal também, né? Aqui ela poderia ter botado brilho ou ter deixado dessa forma mesmo o piso aqui. Depende do tipo de piso aí que ela quis escolher. Aqui essa madeira que ela utilizou aqui também ficou bem interessante. Ela botou umas luzes aqui mais escondidas, né? Pra iluminar um pouco. E aqui, como a gente percebe que tá uma cena clara, tá uma cena diurna, a luz do sol, ela sempre vai prevalecer. Então ela botou aqui essa luz do LED só como uma forma, vamos dizer, ela acendeu a luz do LED como uma forma mais decorativa. E essas outras aqui também. E ela deixou numa intensidade ali baixa. Ela não aumentou muito porque é isso que acontece. Essas luzes artificiais, ela não se sobrepõe à luz que vem do sol. E aí a próxima imagem aqui foi outro quarto, né, que ela mandou. Aqui, novamente, o reflexo da TV aqui ficou bem adequado, né? Não ficou assim muito reflexivo. Algumas TVs, elas têm essa característica de não ser muito reflexiva, né? Aqui, talvez, esse material de madeira aqui, talvez o relevo dele esteja um pouco alto. Essas gavetas, elas poderiam ficar numa distância bem curtinha aqui. Eu não sei se talvez o móvel tem essa distância normal mesmo, mas geralmente as gavetas elas ficam bem justinho aqui, com espaço assim mais ou menos de 1 centímetro. Mas isso aqui é o detalhe do detalhe que eu tô falando aqui, tá? Aqui, como a luz tá batendo aqui na janela, talvez aqui ficou um pouco estourado. O branco dos livros aqui com o branco da janela. Isso aqui é aquela questão de não deixar o branco totalmente branco. A gente sempre deixa ali um cinza. Mas a imagem aqui ficou uma qualidade incrível aí. A gente dá pra ver um vidro ali, um pouco do reflexo daquele vaso de vidro, né? Ela botou várias decorações aqui, ficou bem interessante. E humanizou bem aqui esse quarto, né? Botou um videogame ali, botou um notebook, ficou bem humanizado, ficou bem interessante aqui. Parabéns para a Mayara aí. A próxima cena que eu vou analisar aqui vai ser da Vanessa Rebouças, que ela mandou aí. Ela é uma inscrita no canal, já me pediu várias dicas assim, eu já ajudei em algumas cenas de render aí. Tá, a primeira cena aqui foi dessa fachada, né? Ficou bem interessante aqui a humanização do local, ela preencheu bem o entorno, né? Coisa que eu falo é quando tiver umas cenas assim externas, é obrigatório preencher bem o entorno. A gente não pode deixar mostrando ali o terreno do Lumio como se fosse o infinito. A gente tem que ir preenchendo ali para que o ambiente fica bem harmônico, né? Ele fique no equilíbrio. Aqui ela botou várias árvores ali, ficou bem interessante também. Ela botou aqui essa árvore junto com as florzinhas ali. Aqui, se diminuísse um pouquinho um bloco desse lado, outro bloco desse aqui, ia ficar assim um pouco mais natural. Porque geralmente a gente não tem várias plantas numa mesma altura. Igual essa plantinha que ela usou aqui desse outro lado. São todas praticamente iguais. Às vezes acontece isso aqui, né? Mas é ideal a gente aumentar uma, abaixar outra, deixar assim numas alturas aleatórias, que fica mais interessante. No Lumio, algumas plantas que você vai mexendo, na hora que você vai colocando em alguns lugares, elas já vão ajustando automaticamente. Só que isso não serve para todas. Então algumas a gente tem que fazer manualmente mesmo, e ajustando a altura de uma e de outra. Aqui, como a grama ficou um pouco de longe, não dá para saber se ela usou a grama 3D. E talvez aí a grama ia pesar um pouco na renderização dela. Foi interessante ela deixar de longe assim e a gente não ter tanto destaque na grama. E aí ela poderia até usar uma grama de paisagem do próprio Lumio lá, e aí ia deixar o arquivo mais leve aqui. Aqui esse carro, eu não sei se foi o carro do próprio Lumio, se ela pegou um bloco, mas geralmente assim, tem alguns carros que tem uma modelagem melhor na parte frontal deles do que na parte traseira. Aqui esse bloco aqui, ela poderia ter escolhido um bloco de carro assim, mais bem modelado. Eu realmente não sei se ela usou o do Lumio. E igual essas pessoas aqui, eu não sei se ela usou do próprio Lumio, se ela pegou de fora. E aqui geralmente uma dica que eu dou é não deixar as pessoas de frente para a câmera. Aqui elas estão um pouco afastadas, né? Mas a gente ainda consegue ver um pouco ali o rosto dela. E o rosto, nesses blocos de pessoas, é uma coisa que chama muita atenção. Então já entrega muito ali que aquilo ali é um render. Às vezes, se você botar uma pessoa virado de lado ou então virada de costas, não dá pra notar muito os detalhes do rosto do bloco da pessoa. Essa casinha aqui também ela utilizou do próprio Lumio, né? Aqui talvez ela ficou um pouco ali, eu não sei se ficou enterrada ali um pouco na rua, mas ali poderia ter afastado ela um pouco pro lado e botado uma vegetação de arbusto bem aqui numa calçadinha com uma vegetação
plantação de arbusto, parecida com essa daqui. Esse material aqui do asfalto ficou incrível aqui. Esse bloco de calçada também ficou muito bom. O que eu indico assim é geralmente usar o efeito de precipitação, mesmo que não seja uma cena nublada ou uma cena de chuva. Porque o efeito de precipitação, ele deixa essas pocinhas d'água e isso dá um realismo muito grande assim na parte do asfalto, né? Fica bem incrível aqui. Ficou ótimo essa textura aqui com esses molhados aqui na pista do asfalto, ficou bem interessante. E por último ali, esse efeito ali, eu não sei o que aconteceu nessa lâmpada, não sei se tinha um material de emissivo na parte de dentro, ou então se a luz que ela utilizou acabou ficando enterrada ali dentro do forro. Ali é só uma questãozinha para ajustar, não sei o que aconteceu, mas fica aí de alerta para dar uma olhada nisso aqui. E também essas luzes, quando a gente vai botar, a gente não bota um emissivo muito forte nela. Talvez foi isso que tenha acontecido aqui. Bota um emissivo ali só para mostrar que tá aceso a lâmpada, certo? E aí bota uma luz ali, um area light ali na parte de baixo, né? E ainda abaixa um pouquinho a altura dele, para ele não correr o risco dele entrar dentro da luminária, né? A próxima imagem aqui, ela mandou dessa casa aqui, como se fosse uma casa de campo, né? Ficou bem interessante aqui, toda a ambientação, toda a vegetação aqui. Ela botou como se fosse um lago aqui na frente. E ela usou aqui pelo que eu tô reparando, ela usou o desfoque aqui, né? O reflexo ali da casa, né? A água como se ela tivesse em movimento ali. Aqui, pelo que eu tô vendo, ela usou ali alguns blocos que são do próprio Lumion. E assim, esses blocos não são assim de melhor qualidade. Mas aqui, como ela utilizou dentro da casa e não tem tanta atenção para eles, né? Ficou bem interessante. Não dá para prestar muita atenção nos blocos, né? Não dá para reparar muito ali na textura deles. Então eles ficam aceitáveis aí, né? Mas geralmente quando tem uma cena interna, geralmente a gente não usa blocos do Lumion, porque eles entregam muito ali, eles não têm uma qualidade muito boa. Mas aqui, como é uma cena externa e mostra ali os móveis mais lá para trás, né, não tem tanta atenção neles. Então ficou bem legal aqui toda a composição dessa cena. A próxima cena aqui é uma cena noturna. Essa daqui ela me pediu ajuda aí antes de terminar, mas aqui ela preencheu bem o entorno. Talvez a câmera ficou um pouco alta. Como a gente consegue ver, a nossa linha de vista tá acima do muro e a gente consegue ver ali um pouco o horizonte, né, ali do Lumion. Então é ideal nessas cenas externas, e se for de noite ainda, a gente deixar uma altura baixa ali de 1 metro, 1,30 m, talvez 1,50 m ainda, né? Mas tem que ser uma altura baixa de câmera, e aí você levanta um pouco no mouse a câmera. Mas a altura de câmera tem que estar ali por volta de 1,30 m, que aí a gente não fica com essa vista acima do muro. Aqui ela utilizou um poste de luz aqui, talvez seja, não sei se é do próprio Lumion aqui, né? Mas ficou interessante essa parte aqui dos fios, né? O entorno ali ficou bem preenchido, ela botou vários prédios. O ideal aqui só seria não repetir muito os mesmos prédios, tá? Ou então botasse um bem lá para trás, para não reparar que é o mesmo aqui. Aqui tem 3 iguais. Poderia botar que nem aquele outro que ficou mais lá atrás, né? E aqui ela utilizou as lâmpadas aqui também para iluminar a varanda aqui dos apartamentos aqui, né? Ficou bem interessante. E vamos para a próxima imagem aqui, agora do Johnny Wesley. Johnny Wesley estudou comigo também aí. Eu pedi para ele mandar umas imagens aí, ele quis mandar aqui. Então vamos dar uma olhada nessas imagens aqui por último, né? Aqui ele mandou foi uma sala assim, como se fosse uma sala de pesquisa, algum tipo de laboratório aqui. E aqui ficou bem interessante ele usando a humanização, né? Ele decorou bastante aqui o lugar, botou alguns quadros ali de post-it, né? Botou uns quadros aqui em cima com a prateleira, preencheu bem aqui esse armário aqui, né? Aqui só o que faltou, talvez, vindo pra parte do piso, foi botar aqui umas marcações de piso. Aqui eu não sei se ele usou esse bloco de cadeira do próprio Lumion. O notebook ali eu acho que foi do próprio Lumion que ele utilizou. Se fosse um bloco por fora, dava pra ter botado um pouco mais de reflexo aqui nos metais da cadeira, né? Isso aqui ia ficar mais realista, ia ficar mais nítido, né? Tipo como esse metal que tá bem aqui, ó, nessa outra cadeira, se botasse nessa daqui, se fosse um bloco de fora, claro, né? E aqui talvez, eu não sei se a bancada talvez tenha ficado um pouco baixa. Aqui, se a gente conseguir ver, tem uma distância um pouco curta aqui
do lugar onde a pessoa senta para a bancada. Geralmente essas bancadas assim de estudo são aproximadamente 75 a 80 centímetros. E aqui talvez tenha ficado um pouco baixo. Aqui ele já mandou uma imagem aqui de como se fosse um apartamento, né? Ficou bem interessante aqui toda a iluminação do local, o revestimento ali atrás da TV, né? Aqui ele usou um desfoque aqui, né? Também ficou interessante para não dar destaque muito aqui no que aparece em primeiro plano. Ele botou aqui uma porta grande de vidro e aqui preencheu com alguns objetos aqui como se fosse na varanda, né? Aqui novamente, o preto aqui desse sofá ficou muito preto, tá? Talvez aí, não sei se ele utilizou o bloco do Lumion ou se ele trouxe de fora. Esse aqui provavelmente é do Lumion, mas aí não deixar o bloco muito preto. Isso aqui tira um pouco assim o detalhe do bloco, né, do tipo do bloco. Mas o revestimento ali, como eu falei, ficou ótimo. Ali ele botou uma luz ali bem estourada, né, como se fosse o sol tivesse realmente batendo aqui, né. E aí ele ainda compôs aqui com iluminação. Essa sanca aqui, ele acendeu, acho que um emissivo ali. Faltou também ele botar um line light ali, né, aquelas linhas de luz que funciona pra gente marcar as luzes de sanca ou então de fita de LED. Aqui só faltou ele utilizar uma luz aqui, né? E aí essa sanca talvez ela não clareasse tanto aqui por causa da luz que já vem de fora, né? Mas ali é clarear um pouco a parte de dentro do forro ali. A próxima imagem é outra sala também aqui, né? E aqui esse bloco aqui ficou bem interessante. Talvez a textura dele tenha ficado um pouco alta, ou então a qualidade da imagem que ele renderizou não ficou tão alta, né? Ainda ficou um pouco de denoise aqui, né? Talvez se ele abaixasse um pouco a textura do sofá, teria ficado mais suave. E aqui ele botou um branco aqui. Talvez se ele botasse algum tipo de madeira pra gente conseguir ver uma pequena textura aqui, talvez ficasse mais interessante. E aqui faltou mais brilho aqui nesses ferros esses ferros dourados aqui, né? Talvez faltou mais brilho. Acho que faltou aumentar um pouco o lustro e a refletividade para deixar ele bem brilhoso aqui, né? Ali a madeira ficou bem interessante, né? Ele botou um ripado aqui, né? Nessa parte como se fosse um rackzinho aqui, né? Apoiado nesse painel todo. Mas ele identificou ali a gente consegue ver uma porta embutida, né? Ficou bem interessante. Aqui só um detalhe sobre essa madeira. Talvez ali se tivesse escolhido outra textura de madeira, ela não ficasse tão repetitiva aqui, ó. Eu não sei se isso pode ser o próprio detalhe da textura, né? Mas geralmente a gente não tem uma marcação tão repetida igual essa que tá aqui. E aqui ele utilizou um piso diferente, é como se fosse um piso intertravado aqui, uma espécie de porcelanato, não sei. Aqui, como a luz pegou bem cheia, ficou um pouco estourado aqui. Talvez a luz que ele usou nessa parte de cima tenha ficado ali um pouco forte. E para decorar um pouco mais aqui, ele utilizou uns quadros, né? Se tivesse até uma fita de LED aqui por cima, uma fita ali laranja para dar um destaque. Geralmente o laranja fica bem com as texturas de madeira, né? Ia dar um tom assim bem de aconchego para essa sala aqui, ia ficar bem interessante. E aí essa foi a nossa análise. A gente analisou 4 pessoas aqui, né, nesse vídeo. E o vídeo ficou um pouco comprido aí porque eu quis dar bastante detalhes, né? E reforçando aqui a mensagem, se você quiser mandar suas imagens aí para análise, vou deixar o link aqui embaixo para vocês preencherem. Pode ser até 3 imagens aí. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!